Olá, pessoal! Neste novo tópico que iniciaremos hoje, veremos uma breve introdução sobre o estudo da célula. Depois, mais à frente, em outra aula, veremos de forma bem mais detalhada sobre células especificamente. Mas hoje nós nos deteremos a diferenciar uma célula procariótica e eucariótica, que estão sendo respectivamente representadas aqui nesta figura. Então, vamos seguindo adiante. Para começar, a procariótica é o tipo celular mais antigo e mais simples. E justamente por ele ser mais simples, é que essa figura não está bem representada. Aqui, as células têm praticamente o mesmo tamanho, para que vocês consigam enxergar um comparativo. Mas, na verdade, se a gente fosse se aproximar mais do real, seria mais ou menos assim. Notem que a procariótica ela é bem menor do que a eucariótica. O que justifica essa afirmação? Dizer que elas são bem mais simples. Então, além dessa estrutura simples, a principal capacidade proporcionada por essa característica é a seguinte: elas conseguem se reproduzir bem mais rápido. Por que isso acontece? Porque como a sua estrutura é simples, a reprodução nada mais é do que uma forma de copiar uma estrutura. Então, como a estrutura é mais simples, gerar uma cópia se torna bem mais rápido quando a célula é menor e tem menos estruturas. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Agora vamos passar a analisar somente a célula procariótica para entender suas características mais significantes. Então vamos começar analisando o nome. Aí de cara eu já vou dar uma dica importante para vocês. Se você quer entender biologia, se pegue no nome. Como assim? Geralmente o nome é formado por palavras em outras línguas. E essas palavras são divididas, cada uma tem um significado, e quando você junta, passa a ter um outro. Mas vocês vão entender melhor com o exemplo aqui. Vamos entender a palavra procariota, para começar. Olha o destaque aqui, ó. Cari significa núcleo. Toda vez que você vê esse fragmento da palavra em uma palavra maior, você vai se lembrar de núcleo. Cari significa núcleo. E Pro em biologia significa antes, ou muito antigo, ou primitivo. Então, procari seria antes do núcleo. Se eu digo que é antes do núcleo, isso vai significar que células procarióticas não têm núcleo. Isso é o mais importante que vocês vão lembrar. Vocês lembram lá do ensino fundamental, quando a professora ensinou para vocês que célula se dividia basicamente em 3 partes. Aí ela colocou uma figurinha parecida com isso que eu vou fazer agora. E também lembra até um ovo, né? Quando você tira da casca. E aí ela ensinou para vocês que a célula se dividia em membrana. Essa parte intermediária aqui seria o citoplasma. E essa parte aqui, mais ao interior, seria chamada de núcleo. Pronto. Isso era no ensino fundamental. Note que agora a célula tem bem mais estruturas que vocês têm que conhecer a partir desse momento. Tudo bem? Mas a gente vai tentar facilitar ao máximo para vocês entenderem aqui. De volta à célula procariótica. Agora, analisando a célula procariota isoladamente, vamos tentar identificar nessa célula as estruturas que eu mostrei no slide anterior. Então, assim temos a membrana, seria essa película que separa o meio interno do meio externo.
O citoplasma seria essa parte azulada, que depois nós vamos conhecer a importância quando estivermos estudando a célula. E por fim, como eu já falei antes, células procariontes não têm núcleo, mas elas têm uma região onde é encontrado o material genético que é denominada nucleolo. Mas como agora vocês estão no ensino médio, quais são as novidades? Além dessas três estruturas mais conhecidas que eu falei, células procarióticas possuem ainda flagelo, que é essa estrutura parecida com a cauda, que na verdade vai facilitar a locomoção deste organismo. Além disso, nós vamos ter ainda essa estrutura avermelhada aqui, que é denominada parede celular. Parede celular. E ainda, agora vocês têm que ter bastante atenção, esses pontinhos que estão espalhados aqui no citoplasma. Eles são denominados ribossomos e eles têm como uma função de grande importância sintetizar proteínas. Uma outra coisa que vocês têm que se lembrar quando a gente falar em ribossomos, eles são a única organela que a célula procariota pode ter. Então, são a única organela que a célula procariota pode ter. Então, para essa primeira aula, basicamente, vocês têm que conhecer estas estruturas que eu acabo de apresentar. À medida que a gente for avançando no estudo das células, aí a coisa vai se complicar mais um pouco. Concluída a célula procariota, vamos passar a ver agora a célula eucariota. Mais uma vez, para entender o conceito, vamos entender as palavras que formam o nome. Então, para começar, sempre em biologia, quando você vê uma palavra começar com eu significa verdadeiro. Cari, nós já vimos que significa núcleo. Então, juntando os dois fragmentos, nós vamos ter como resultado núcleo verdadeiro. Então, a palavra eucariota simplesmente significa que a célula possui um núcleo que está localizado onde eu apontei aqui na figura, e é dentro desse núcleo que vai ficar o material genético que está aqui representado. Mas isso é assunto para outra aula. A outra característica marcante que você tem que lembrar desse tipo de célula em relação ao anterior é que o citoplasma, que aqui está sendo representado por essa estrutura marrom, tem bem mais estruturas do que o que nós vimos anteriormente. O nome dessas estruturas é denominado organelas. Posteriormente, nós vamos entender melhor o que são organelas. Mas basta vocês saberem agora que cada organela desempenha uma função dentro da célula. E lembra que nós vimos que na célula procariota só existe uma organela que também está presente na célula eucariota. Que organela era essa? Os ribossomos. Então, diferentemente da célula procariota, as eucariotas têm muito mais organelas. Após fazer uma descrição resumida das estruturas dos dois tipos de células, vamos fazer agora um comparativo entre eles. Primeiramente, vamos ver que estruturas e características estão presentes em ambos. Para começar, o DNA, que é o material genético. O DNA está presente nas duas células. Mas temos ainda ribossomos, citoplasma e membrana plasmática para relembrar o que nós já vimos.
Quanto às procariontes, as procariontes você vai lembrar que elas são mais antigas, são pequenas e relativamente simples, o que acaba facilitando sua reprodução. As eucariotas evoluíram das primeiras, ou seja, evoluíram das procariotas. São maiores e mais complexas, portanto, sua reprodução será mais lenta. Procariotas não têm núcleo, não têm também organelas membranosas. Lembra que a única organela presente numa célula procariota são os ribossomos. Eucariotas contêm núcleo, que está ausente nas procariotas. Contém organelas, inclusive membranosas. Quando se fala em organela membranosa, e ela está presente na procariota, ribossomos, ribossomo é uma organela não membranosa, que está presente nas duas. Procariontes são sempre unicelulares. Como nós já vimos antes, os seres podem ser uni- ou pluricelulares. No caso de procariontes, só existem conhecidos até agora unicelulares, enquanto que eucariontes eles podem ser uni- ou multicelular. Procariontes têm um cromossomo circular único. Isso aqui está relacionado à genética, nós vamos estudar com mais detalhes depois. Enquanto eucariontes têm cromossomos lineares. Depois nós vamos entender melhor o que são cromossomos. Então, essa foi nossa aula de introdução às células. Vamos ficando por aqui. E se você quiser esta videoaula e todas as outras que iremos produzir, basta visitar este canal. Então, boa semana, bons estudos e até a próxima aula.